E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Nesta aula, vamos falar um pouco mais sobre a distribuição eletrônica, tanto para átomos quanto para íons. Vocês querem aprender um pouquinho mais como se faz a distribuição eletrônica dos elétrons em diferentes átomos e íons? Se sim, vem comigo então para aprender um pouco mais. Vamos lá então, pessoal, começar a aula, esta aula que vai ser sobre distribuição eletrônica. Vimos na aula anterior, com o modelo atômico atual, que, que em geral a distribuição dos elétrons ela vai acabar sendo feita distribuindo-os em níveis energéticos, né? Que a gente associou lá naquela aula aos números quânticos principais, né? O N, que pode ser nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo do nível que está o elétron. E dentro desses níveis energéticos, a gente associava a eles a subníveis, subníveis que eram relacionados com aquele número, principalmente com aquele número quântico do momento angular do orbital, comentamos melhor na aula anterior, né? Mas que basicamente a gente obtinha aí por aquele modelo quatro principais subníveis, vamos dizer assim, dentro dessas camadas, desses níveis energéticos que a gente considera como camada, né? São quais os subníveis? São o S, o P, o D e o F, né? Aí a gente viu que na camada 1, ou seja, no nível energético 1 só tinha o subnível S, e na 2 tinha os subníveis SP, na 3 o SP e o D, na 4 o S, o P, o D e o F. Vimos que na 5 também tinha o S, P, D e F, poderia ter mais subnível, mas não tem até então átomos que apresentem subníveis, vamos dizer assim, maiores do que o subnível F, né, por enquanto. No nível 6 podemos ter os subníveis S, P e D. Poderia ter mais também, mas até então não tem átomos que no estado fundamental tenham esses subníveis. E terminamos aí por enquanto, nos átomos que a gente tem até então na tabela periódica, no nível 7, que por enquanto apresenta os subníveis S e P. Poderia ter mais também, porém, até então não existem átomos na natureza, pelo menos assim, que a gente caracterizou na natureza que tenha subníveis acima do subnível P, no caso, para o nível 7, para a camada 7, né? Com isso, a gente consegue montar um diagrama que faz uma distribuição utilizando uma regra que a gente chama de regra das diagonais, diagrama das diagonais, né? Alguns chamam também de diagrama de Linus-Pauling, mas independente do nome que se dá para esse diagrama, o importante saber é que esse diagrama ele foi feito justamente para fazer uma distribuição dos elétrons num determinado átomo em ordem energética, ou seja, em ordem de energia. Então, conforme a gente vai distribuindo os elétrons, dependendo de quantos elétrons o átomo tem, nós vamos distribuindo de acordo com os níveis e subníveis menos energéticos possíveis, e aí conforme eles vão sendo preenchidos, vão sendo preenchidos os níveis posteriores, né? Vamos dizer assim, níveis e subníveis posteriores, até completar o número de elétrons que o átomo apresenta. Vimos também que podemos representar qualquer distribuição eletrônica desse tipo sempre com esse número aqui na frente que vai ser relacionado ao nível de energia, aquele número quântico principal que comentamos na aula anterior, né? O S que vai ser relacionado ao subnível de energia, que a gente também relaciona a subcamada, né? Então, o número que relaciona ao nível de energia, a gente relaciona a camada, a letra, que é, no caso essa letra S, pode ser P, D ou F também, a gente relaciona ao subnível de energia, que seria subcamada também, que alguns chamam, né? Então, normalmente vem o nível, aí vem essa letrinha que representa o subnível, e aqui, normalmente nessa legenda, no expoente, vai ser representado o número de elétrons que tem, né, naquele nível e naquele subnível, né? Então, basicamente, quando a gente for distribuir os elétrons, a gente vai representar sempre dessa forma, seguindo essa sequência energética pelo diagrama da diagonal, né? Então, basicamente,
como que a gente vai fazer qualquer distribuição eletrônica utilizando desse diagrama? Então, eu peguei aqui 3 exemplos de átomos, né, que foi dado aqui o número atômico de cada um desses átomos. Eu vou dar esses 3 exemplos, mas poderia ser dado para qualquer outro exemplo da tabela periódica, né, que vocês iriam fazer de maneira similar na hora de distribuir os elétrons do átomo. Como que a gente vai fazer, então? Primeiramente, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que quando a gente fala de um átomo, o número atômico que a gente representa desse átomo, no final das contas, acaba sendo igual ao número de elétrons que ele tem. Porque vamos lembrar que átomo, a carga do átomo é neutra, e justamente pela carga ser neutra, é que o número de partículas positivas e negativas que tem no átomo são iguais. Então, por exemplo, se a gente está falando de um átomo como o carbono, que tem número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons, quantos elétrons ele tem que ter para ser um átomo com carga neutra, né? Ele tem que ter 6 elétrons também, então ele tem que ter o mesmo número de carga positiva e negativa. Portanto, pessoal, para átomos com carga neutra, sempre a gente vai fazer a distribuição eletrônica se baseando no mesmo número do número atômico que o átomo tem. Porque o número de prótons, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então é se baseando nisso que a gente vai colocar o número de elétrons igual na hora de distribuir. Então, no caso do carbono, ele tem 6 prótons e também vai ter 6 elétrons. Então a gente vai distribuir esses elétrons do carbono, que são 6 elétrons, de acordo com esse diagrama da diagonal. Lembrando que a gente sempre começa pelo nível 1, né? No caso, subnível S, e vamos distribuindo. Então vai ficar assim, ó, na hora de distribuir os 6 elétrons, ó. 1s2, ou seja, aqui a gente já distribuiu 2 elétrons, porque lembra que esse expoente, conforme eu comentei, é sempre relacionado ao número de elétrons. Então, a gente já distribuiu 2 elétrons no nível 1, ou seja, na camada 1, e no subnível, ou seja, subcamada S desse átomo. Então, foram distribuídos 2 elétrons. Então, tem quantos para distribuir ainda? São 6, né? Então, tem 4. Então vamos distribuir os outros. Depois do 1s2 por essa regra da diagonal, ó, percebem que depois que termina aqui essa flecha, a gente vai ter que retornar para a próxima. Então a próxima vai ser 2s2. Então a gente coloca aqui, ó, os próximos 2 elétrons que vão ser distribuídos vão ser na camada 2 subcamada S, certo? Então já foram distribuídos 4. Então vamos para o próximo. Então, depois que termina aqui o 2s2, a gente continua essa distribuição e volta para cá, ó. Vem para o 2p6. Lembrando, pessoal, que esse número de elétrons que está sendo representado aqui nesse diagrama da diagonal é o número de elétrons máximo que cabe em cada tipo de subnível. Então, sabemos que no subnível S só vai caber 2 elétrons no máximo. No subnível P, que tem 3 tipos de subnível P, a gente pode colocar 2 elétrons em cada, então vai caber no subnível P 6 elétrons, por isso que o máximo sempre é 6. No D, como são 5 tipos de subníveis D, vai ser 2 elétrons em cada um, então vão ser 10 elétrons que a gente pode distribuir no subnível D. E no F, como são 7 tipos de subníveis que tem relacionado a esse subnível F. Então, a gente 2 elétrons em cada, a gente pode distribuir 14 elétrons. Então, vai seguir esse padrão. Só que como o carbono só tem 6 elétrons para distribuir e a gente já distribuiu 4 elétrons, quantos elétrons falta para distribuir aqui nesse subnível, nível 2 e subnível P? Quantos que faltam para distribuir para finalizar esses 6 elétrons? 2. Então, no caso do carbono, ele não completou todos vamos dizer assim, os elétrons que cabem dentro desses subníveis P. Logo, a distribuição eletrônica vai ficar dessa forma. Então, o P pode ter 6, só que ele pode acabar tendo menos, como todos os outros subníveis, pode ter menos elétrons do que o máximo que eles comportam. Entretanto, não pode ter mais do que o máximo que eles comportam. Então, é como se esses números que aparecem nos subníveis na regra da diagonal, no diagrama da diagonal, fosse o número máximo mesmo de elétrons que cabe dentro desse subnível, né? Então, com isso, a gente finaliza a distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Percebendo só uma coisa que eu já quero que vocês comecem a sempre prestar atenção, é que sempre é importante a gente saber quantos elétrons que tem na última camada
da distribuição do elemento químico, né? No caso desse caso do carbono. Se a gente for ver aqui, ó, a última camada dele, que é a camada 2, quantos elétrons que tem nessa última camada, contando com os subníveis sp que tem na camada 2? Tem 4. Então, fiquem em mente isso, que é importante vocês saberem que quantos elétrons tem na última camada de cada átomo, porque isso vai ser extremamente importante para depois, quando a gente for estudar a parte das propriedades desses átomos e das ligações químicas que eles vão fazer, tá? Então vamos fazer o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo é com o magnésio. Então, fazendo o mesmo tipo de distribuição, o magnésio tem o número atômico 12, então ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Então vamos distribuir aqui 12 elétrons, ó. 1s2, distribuímos 2, 2s2, seguindo essa regrinha da diagonal aqui, ó. 2p6, ou seja, já distribuímos quantos? 2, 4 com 6 dá 10. Precisa distribuir 12. Então depois do 2p6 vem quem? Vem o 3s2. Então, distribuímos todos os elétrons do magnésio, os 12 elétrons que ele tem. Lembrando que, ó, a última camada do magnésio é essa camada 3 aqui, ó, que apresenta 2 elétrons. Então, na última camada do magnésio, ele vai ter 2 elétrons nessa última camada, tá? Continuando o titânio agora aqui. O titânio tem número atômico 22, então ele vai ter 22 prótons e 22 elétrons, já que ele não tem carga nenhuma, ele não é um íon titânio nesse caso, né? Então vamos distribuir os 22 elétrons, no mesmo padrão da regra da diagonal, seguindo, ó, 1s2, 2s2, 2p6, continuando aqui, depois do 2p6 vem o 3s2, depois do 3s2 vem o, aqui ó, 3p6, depois do 3p6 vem o 4s2, e depois do 4s2 vem o 3d. Aí a gente vai ter que contar para saber quantos vai ter aqui no d, porque o titânio tem que ter 22 elétrons, né? Então vamos contar. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 2 dá 20. Então quantos faltam para completar os 22 aqui? 2 elétrons aqui no d. Então a distribuição do titânio vai ser exatamente essa. Lembrando que quantos elétrons o titânio tem na última camada? Aí tem alguém que pode se enganar e responder, não, ele tem aqui, ó, 2 na 3D. Mas lembrem que o 3D não é a última camada do titânio. A última camada do titânio é sempre a camada que tem o maior número possível aqui da camada, né? Do N da camada. E no caso aqui do titânio é o 4, ó. Então quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada 4? São 2 elétrons. Então se perguntarem, quantos elétrons o titânio tem na última camada? Tem 2. Que são esses 2 na camada 4 aqui. Apesar do 3D aqui ter aparecido depois, ele ainda é camada 3, né? Justamente por estar no nível 3 aqui, sendo representado por esse 3 aqui, né? Então basicamente fizemos uma distribuição eletrônica para átomos. Continuando, existe uma outra forma de fazer a distribuição eletrônica, além de fazer de átomo, que é fazer a distribuição eletrônica para íon. Aí eu coloquei aqui inicialmente uma comparação da diferença da gente falar um átomo ou a gente falar um íon de um certo elemento químico. Quando a gente fala um átomo, a gente subentende, olha aqui, ó, apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, sempre que a gente falar em átomos, a gente está falando que o número de prótons, ó, é igual ao número de elétrons. Ou seja, então nesse caso dos átomos, na hora de a gente fazer qualquer distribuição eletrônica, é da forma que a gente fez anterior, né? A gente vai ver qual que é o número atômico, esse número atômico é o número de prótons, e o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então a gente pode dizer que o número de elétrons é igual àquele número atômico que aparece do átomo. Ou seja, a distribuição eletrônica, no final das contas, a gente vai fazer para o mesmo número lá que tem do número atômico. No caso dos íons, já vai ser diferente. Porque os íons, ele é considerado... Ele é um grupo de átomos, vamos dizer assim, quando ele ganha ou perde elétrons. Então, o que acontece? Se você tem um átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons, e de repente ele perde ou ganha elétrons, vocês concordam comigo que o número de prótons dele não mudou? O que mudou? O número de elétrons. Vocês concordam comigo que quando ele perdeu ou ganhou elétrons, o número de prótons e elétrons vai ficar diferente?
Então, se ele, por exemplo, se no início ele tinha 6 prótons e 6 elétrons, ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 6 prótons, 6 carga positiva, e 5 elétrons, porque ele perdeu um, né? Ou seja, ele vai ficar com 5 cargas negativas. Então, 6 positivo, 5 negativo. Vocês concordam comigo que ele vai ficar com uma carga positiva a mais? Então, nesse caso, a gente já fala que ele é um íon. Por quê? Porque ele é um átomo que perdeu ou ganhou um elétron e ficou com uma carga residual por ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. A gente diferencia quando um átomo recebe elétrons e fica com carga negativa, ou quando ele perde elétrons e fica com excesso de carga positiva. Qual que é a diferença? Quando é um íon que tem excesso de carga negativa, ele ganha elétron, a gente chama de ânion. Né? Esse é o nome que a gente dá para qualquer íon que ele recebeu elétrons e ficou com mais elétrons do que próton lá no átomo. Aí a gente vai chamar esse átomo que virou íon, na verdade, de ânion. Então, por alguns exemplos de ânions aqui, ó. O flúor 1-, tá vendo? F1-, o cloro 1-, O2-, N3-, sendo que esse número que fica na frente do menos significa o quanto de elétrons eles têm a mais do que prótons. Ou seja, no final das contas, quantos elétrons cada um desses átomos recebeu para virar íon. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Então, o nitrogênio aqui, quando ele está na forma N3-, é sinal que ele recebeu 3 elétrons para ficar com essa carga 3-, certo? E quando o átomo perde elétrons e fica com carga positiva em excesso, a gente vai chamar ele de cátion. Ou seja, sempre que a gente chama o cátion Na+, é sinal quando a gente fala o cátion sódio, a gente quer dizer que é o íon sódio com carga positiva. Se eu tô falando cátion é porque ele tem carga positiva. Aí você tem que ver carga positiva de quanto? Quantos elétrons ele perdeu. Mas sempre que a gente fala cátion, é um íon de carga positiva. E ânion, um íon de carga negativa. Sempre assim. Então, e lembrando, né, para ele ficar com uma carga positiva, o que tem que acontecer com o número de elétrons dele quando o átomo? Ele tem que perder elétrons, né? Por quê? Porque ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva a mais do que negativa. Isso que vai fazer com que ele fique com a carga positiva no final. Ou seja, vire um cátion. Que aqui eu coloquei alguns exemplos também. Ó. O sódio, quando ele vira um cátion, fica Na1+, ó, tá vendo aqui? O potássio K1+, o cálcio K2+, o alumínio 3+, e assim vai, dependendo de quantos elétrons esse átomo perdeu. Aí vira um cátion com essa carga aí. Só salientando uma coisa, que normalmente, quando é carga 1+, assim, ou 1-, não é comum a gente colocar esse 1. Eu tô colocando aqui só para destacar, mas é comum a gente já dizer a carga direta, tipo Na+, Cl-, fica implícito que é uma carga só que tem, né? Aí quando for mais de uma carga, daí vai ter que colocar mesmo, 2+, 2-. É comum também às vezes colocar +2 ou -2, contrário, o sinal também dá na mesma. Né? É mais comum a gente utilizar tipo com a carga depois, mas também se utilizar antes não tem muito problema não, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo pro sódio e pro cloro, por exemplo. Que inclusive esse exemplo que eu peguei aqui, quando a gente for ver a parte de ligações químicas, é exatamente isso que vai acontecer para formar os íons sódio e cloro, para depois formar a ligação iônica do NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha que a gente está acostumado aí. Vai ser exatamente esse processo que a gente vai fazer, mas quando chegar lá em ligações químicas eu dou mais foco para isso. Então como que a gente vai fazer então? O sódio, antes ele perdesse um elétron para virar o íon sódio, ele vai ter 11, ó, tá vendo o número atômico dele aqui? Então ele vai ter 11 prótons, que é referente ao número atômico dele, e 11 elétrons. Então se você fizer a distribuição eletrônica para ele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se você for somar aqui, vai dar 11 elétrons. Só que o que acontece? Se esse sódio, por algum motivo, seja uma reação química ou qualquer coisa que aconteça que ele perca esse 1 elétron, aí vem a pergunta: professor, da onde vai sair esse 1 elétron? Ele tem tantos elétrons, vai sair da camada 1, da camada 2, da onde vai sair? Por isso, gente, que eu destaquei para vocês quando a gente fez a distribuição eletrônica dos átomos,
que é importante a gente prestar atenção no número de elétrons na última camada. Porque, de uma forma geral, os átomos eles vão perder os elétrons ou ganhar também elétrons normalmente sempre da última camada ou na última camada. Então, quando ele perder elétrons, em geral vai ser elétrons que estão na última camada dele. Quando ele ganhar elétrons, em geral esses elétrons que ele ganhou vai entrar na última camada dele. Então é bastante importante a gente destacar isso, porque em geral na última camada que as coisas para os átomos acontecem, vamos dizer assim. Então, que quando as reações ocorrerem, normalmente na última camada que ele vai mexer, porque é a camada que ele ainda não tem ela completa, vamos dizer assim. As camadas anteriores, muitas vezes, ele consegue preencher com o número de elétrons que ela suporta. Então, por isso que é importante a gente sempre prestar atenção quantos elétrons tem na última camada. No caso do sódio, ele só tem um elétron na última camada, que é a camada 3 dele, 3s1, né? Então, um elétron só na camada 3, subcamada S. Ou seja, se ele for perder um elétron, da onde que vai sair? Justamente desse 3s aqui. Então, na hora que a gente for fazer a distribuição eletrônica para o sódio mais, com essa carguinha aqui, ó, mais, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma distribuição similar ao do sódio, só que retirando esse elétron da última camada. O que significa que a gente não vai precisar representar esse 3s mais. Porque não tem mais elétron nessa camada e subcamada. No 3s. Não tem. Né? A gente fala nesse orbital. Não tem mais elétron. Então a gente não precisa representá-lo. Por isso que está escrito aqui sem representar. Ou seja, qual vai ser a distribuição do sódio mais, depois que ele perde esse um elétron? Exatamente essa aqui. Um S2, 2S2, 2P6, ele vai ficar com 10 elétrons, né? Por isso que aí, num caso do íon, o número de elétrons vai acabar diferenciando desse númerozinho que fica aqui do número atômico. É importante salientar isso e vocês perceberem isso. Por isso que balancear não, desculpa. Por isso que fazer a distribuição eletrônica de íons acaba sendo um pouco mais complicado só porque não é uma coisa direta de você ver o número atômico e já distribuir. Porque o número de elétrons e prótons são iguais, né? Já vai ter que ser uma forma que você vai ter que verificar qual que é a carga que esse íon tem, para você saber quantos elétrons ele perdeu ou ganhou, e descontar ou somar isso naquele número atômico que você vai ver que ele tem. Então, sempre tem que se atentar a isso. Ó, no caso do cloro, quando é o átomo cloro sem carga, que está sendo representado aqui, ele vai ter 17 prótons, que é o número atômico dele, e 17 elétrons. Então, se for fazer a distribuição eletrônica, vai fazer a distribuição eletrônica para 17 elétrons. Né? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sempre seguindo aquela regra da diagonal lá, que ela dá certo para quase todos os, vamos dizer assim, os átomos da tabela periódica na hora de distribuir os elétrons. Vai ter algumas exceções? Vai, principalmente ali no meio da tabela periódica, nos metais de transição, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. É importante vocês saberem que na grande parte das vezes essa distribuição eletrônica pela regra da diagonal vai dar certo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Dessa forma. Então, se a gente for verificar qual que é a última camada do cloro, então vocês percebem que é essa aqui com o maior número possível aqui ó, do nível, né? Que é essa do nível 3 aqui. Então, a última camada dele é a camada 3. Quantos elétrons ele tem nessa camada 3? Ele tem 2 no S e 5 no P. Ou seja, ele tem 7 elétrons nessa última camada. Então, o que vai acontecer? Se esse cloro ganhar um elétron, onde esse elétron vai entrar dentro do átomo de cloro para virar um íon Cl-, que quando ele ganha um elétron, né? Vai entrar exatamente nessa última camada dele. Por isso que eu falei que vocês precisam sempre prestar atenção nessa última camada. Por quê? Porque lembra que as camadas, elas suportam até um número máximo de elétrons. Se esse número máximo de elétrons que a camada suporta, o que a subcamada também suporta, não foi preenchido ainda, é possível, quando ele recebe elétrons, ele receber elétrons exatamente nessa subcamada que ainda não foi preenchida. Então, e é isso que vai acontecer normalmente. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo que tá 3p5 aqui? Se a gente for ver lá por aquele diagrama das diagonais, o P cabe até quantos elétrons? Cabe até 6 elétrons, né? Porque são 3 tipos de orbitais P que tem, e cada um cabe 2, nos 3 cabe até 6 elétrons ao todo. Ou seja, então, é possível colocar nesse 3p mais um elétron, que foi o que aconteceu. Então, a distribuição eletrônica dele, de 3s2, 3p5 na última camada, passa a ser
3s2 e 3p6, por causa desse um elétron que ele ganhou a mais, que entrou no 3p. Vocês entenderam isso? Então é basicamente assim que vocês sempre vão realizar esse tipo de distribuição, né? Então, só destacar que, tipo, quando eu falo, ele entra na última camada, ele sai da última camada, é comum também a gente utilizar desse nome aqui quando a gente fala da última camada, ó. Camada de valência. Então, sempre que vocês ouvirem a camada de valência de um átomo, a camada de valência de um íon, sempre que for utilizado essa forma de falar, camada de valência, nada mais é do que a última camada do átomo, ou seja, a camada mais externa dele. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas por que que sai dessa camada mais externa? De uma forma geral, pessoal, assim, bem tipo geral, só para vocês saberem por que que sai dela, essa camada normalmente é a camada mais distante que tem do núcleo atômico, ou seja, das cargas positivas que tem no núcleo atômico. Então, é a camada que, em geral, vai sofrer menor influência possível da carga positiva que tem no núcleo. Ou seja, ela vai ser menos atraída pelo núcleo nesse caso. Moral da história, então essa camada normalmente é a camada que é menos, vamos dizer assim, estabilizada pelo núcleo, já que a aproximação da carga positiva com a negativa acaba estabilizando essas cargas, por isso que elas se aproximam. E isso faz com que eles se aproximem justamente para isso, para conseguir estabilidade. No caso da última camada, como ela está mais distante, é a que menos consegue estabilidade, por isso que é com ela que ele vai querer mexer, para conseguir essa estabilidade, que vocês vão ver que depois a gente vai ver isso em ligações químicas, certo? Então é basicamente isso. Vamos fazer aqui alguns exemplos para vocês verem como que vai ser feita essa distribuição. Então, ó, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. No caso aqui do enxofre, do S, então ele tem 16 prótons e 16 elétrons, porque não tem carga esses aqui, então a gente vai fazer a distribuição lá, de acordo com a regra da diagonal, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já deu 12, 3p4. Então, na última camada ele tem 6 elétrons. Agora, se a gente for fazer pro S2-, o que está acontecendo quando a carga dele está 2-? Ele está ganhando 2 elétrons. Então a gente já vai ter que fazer uma distribuição parecida, né? Só que no final que ele terminava em 3p4, como ele recebeu 2 elétrons por causa dessa carga negativa aqui, no final das contas, então, ao invés de terminar em 3p4, o S2- vai terminar em 3p6, justamente por ele ter recebido esses 2 elétrons. Então no final a última camada dele vai ficar com 8 elétrons nesse caso, e antes ele tinha 6. Então, vocês entenderam com relação a esse negócio da carga? O ferro vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a distribuição dele lá, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Vamos ver aqui quanto já deu, 12, 18, 20, 3d. Opa, 3d6. Não é isso? Deixa eu ver. 8, 10, 12, 18, 26. É isso mesmo. Aí o que acontece? Quando a gente for fazer pro ferro 3+, antes de fazer, só deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Do ferro é assim. Da onde que vão sair os elétrons, no caso do ferro 3+, que ele vai perder 3 elétrons, né? Porque para ele ficar com a carga 3+, ele tem que perder 3 elétrons. Vão sair justamente primeiro da última camada dele. Sempre vai ser assim, gente. Primeiro eu tiro os elétrons da última camada dele. Qual que é a última camada do ferro nesse caso? É a camada 4. Então vai sair os primeiros 2 elétrons que for sair do ferro, vai ser justamente aqui do 4s. E o terceiro elétron que ele vai perder 3, vai sair da onde? Aí sim vai sair que vai ser a próxima camada dele que ele vai ter, que vai ser a 3, e sempre vai sair daí depois esse outro aqui, ó. Então vai sair 2 elétrons daqui do 4s, que ele não vai ter mais 4s daí, né? Tipo, não vai ter elétron mais nessa camada, subcamada aí. E do 3D vai sair 1, totalizando os 3 que saíram. Então vamos fazer a distribuição sem esses elétrons que ele perdeu. Então, ó, a gente vai copiar exatamente o mesmo, só que 4s2 não tem mais, e o 3d6 ele perdeu 1 daqui, vai ficar 3d5. Se a gente for fazer a conta, ó, ele ficou com 10, 12, 18,
23. Então, percebe? Ele tinha 26, perdeu 3, ficou com 23. Então, essa vai ser a distribuição eletrônica para o caso do ferro 3+. Então, vocês entenderam? É basicamente isso que vocês têm que fazer. É como se vocês fossem fazer a distribuição eletrônica para o átomo, só que vocês consideram essa carga descontando ou acrescentando o número de elétrons que ele ganhou ou recebeu. Que ele ganhou ou recebeu. Que ele recebeu ou que ele perdeu, vamos dizer assim. Né? Então, aí com isso vocês conseguem fazer a distribuição eletrônica para o íon também. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Como que a gente faz a distribuição eletrônica para átomos e íons. Espero que vocês tenham conseguido entender. E continuamos aí as aulas de química. Na próxima aula vamos começar a falar mais sobre a tabela periódica e espero que vocês continuem acompanhando aí o canal. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.